Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição. Quando você estuda sobre a Arca de Noé, a geografia da Arca, ela é tremenda. Porque aonde Noé construiu a Arca não havia mar grande para ela flutuar. É a mesma coisa, vocês moram aqui à beira do mar. Mas imagine um homem construído um transatlântico no centro de São Paulo. Como é que a população ia chamar ele? Louco. Tamanho da arca aproximadamente. A Arca de Noé ela tinha 126 metros de comprimento, 35 de largura, 35 de altura e 25 de largura. Cabia aproximadamente, isso são números próximos, aproximadamente dentro da Arca de Noé 500 vagões de trem. 100 anos construindo a arca e dizendo: a ira de Deus se aproxima. 100 anos pregando: arrependei-vos, acordem. E o povo, sabe como é que o povo estava? Nós lemos ontem, vamos ler Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27. Sabe como é que estava a geração antediluviana? Foi Jesus que disse: assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E o que aconteceu com o mundo? Foi destruído. Deus não poupou ninguém. Mas Deus deu um tempo àquela geração. E eles não se arrependeram da sua maldade. E o que mais me choca, pastor Luciano, quando eu estudo sobre a história de Noé, é que após o término da construção, Deus mandou Noé abrir a arca, os animais vieram. E é o que está no verso 16. Porque muitos imaginam que Noé, ele construiu uma tranca pelo lado de dentro da arca. Mas a arca não tinha tranca pelo lado de dentro. Porque não foi Noé que fechou a arca. Olha o que diz a Bíblia. Quando os animais começam a entrar, verso 16 e Gênesis 17, eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus havia ordenado. Olha quem fechou a arca. E o Senhor fechou a porta
após ele. Foi Deus que fechou a porta. Porque Noé tinha a mesma natureza minha e a tua. E aí a Bíblia diz que as águas começam a fluir de todas as nascentes, jorrar. E vem chuva. A terra começa a ser inundada. Aí o povo que estava comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, qual era o único meio de salvação? E Noé foi um louco até a porta da arca se fechar. Noé foi um fanático até a porta da arca se fechar. Noé foi um religioso até a porta da arca se fechar. Porque depois que a porta da arca se fechou, Noé era o Salvador, mas a porta estava fechada. E eu tenho certeza que multidões de pessoas gritavam e batiam na porta daquela arca: abre-nos a arca, Noé. Mas Noé não podia abrir a arca, porque Deus fechou a arca. E veja o que Jesus disse, foi Jesus que disse: como foi nos dias de... assim será também na vinda do Filho. Esta geração é a geração mais distraída de toda a história da humanidade. Eu quero mostrar alguns fatos para vocês. Pessoal da mídia, coloca a primeira imagem. Só para você ter ideia. Alguém aqui ouviu falar do relógio do Apocalipse já? Quantos aqui já ouviram falar do relógio do Apocalipse? Poucas pessoas. O relógio do Apocalipse movimentou toda a mídia e rádio na semana retrasada. Porque todo mês de janeiro eles se reúnem, um comitê científico se reúne para ver o que vai acontecer com o mundo e se esse relógio vai se mover. O relógio do Apocalipse, ele surgiu na humanidade, tem vários estudos sobre ele, na Guerra Fria, 1947. E o relógio do Apocalipse, ele surgiu para determinar o cataclisma e o fim de uma geração, ou o Apocalipse. E veja que esse relógio, ele é controlado pela comunidade científica e pela ONU. Quando o relógio do Apocalipse surgiu no cenário mundial, nós estávamos a 18 minutos da meia-noite. Quando chegar a meia-noite, chega no Apocalipse. Quando Donald Trump assumiu o governo americano, nós estávamos a 3 minutos. E aí no ano de 2020, ano pandêmico 21 e 22, o relógio está marcando 100 segundos para meia-noite. O que é que movimenta o relógio do Apocalipse? É a questão climática, que é o que está em alta, e guerra. Mas por que isso é necessário falar, pastor? Porque quem controla o relógio do Apocalipse é a comunidade científica. E hoje tudo é científico, né? Hoje existe um culto à ciência. Você tem que ter comprovação. Então veja, é a ciência que está declarando. Um dos maiores cientistas dessa era foi Stephen Hawking. Aquele cientista todo atrofiado que falava por um robô. Aquele microfoninho. Ele falou num dos seus artigos, entre muitos, que eu li, artigos de Stephen Hawking: a inteligência artificial vai destruir a humanidade. Artigo de Stephen Hawking: o colapso de 8 bilhões de pessoas. Provavelmente de 2025 a 2027 nós chegaremos a 8 bilhões de pessoas. E ele fez um cálculo científico do planeta. E ele diz que não vai ter comida, água, energia
para suportar 8 bilhões de pessoas. Cientista que morreu ateu, que na sua biografia ele teve uma esposa cristã e evangélica. E o que me choca, pastor Luciano, quando eu vejo a mídia anunciando o relógio do Apocalipse, é que 95% dos cientistas não acreditam em Deus, mas eles acreditam que o Apocalipse vai acontecer. E a igreja que carrega um livro só sobre o Apocalipse não acredita que o Apocalipse vai se manifestar. Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse? Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor, mas no tempo de Deus tem um tempo chamado busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição.